Boa tarde, estamos ao vivo para fazer mais uma live, né? E enquanto o pessoal vai chegando, sejam bem-vindos. Boa tarde, Michele. Nós vamos falar hoje, gente, de um assunto muito importante, né? Que é irrelevante para os nossos dias, que é sobre a nova ordem mundial. Será que é uma teoria de conspiração ou é realmente uma verdade, uma realidade? E a gente vai tentar esclarecer esses assuntos hoje. Hoje a Érica é a convidada, ela é da Alemanha Comentada, do perfil, né? Um perfil excelente, gente. E sejam bem-vindos. Boa tarde. Gente, enquanto o pessoal vai chegando, vai enviando essa live para outras pessoas. Aqui, vai compartilhando com os amigos. Boa tarde. Boa tarde, Camila, Maria, Carlos. Sejam bem-vindos, gente. Eu agradeço a presença de todos. Boa tarde, Camila. Essa tarde de sábado abençoada, né? Eu vou chamar a nossa convidada. Quando o pessoal vai chegando, gente, continua compartilhando a live, tá? Peraí. Amém. Boa tarde, Danilo. Olá! Chegou. Deixa eu desligar aqui a música. Boa tarde, Érica. Obrigada pelo convite. Quer dizer, eu te agradeço pelo convite, né? Você estar aqui, você ter aceitado o convite para estar com a gente hoje e a gente falar de um assunto tão importante, né? Ai, nem fala, porque acho que é o assunto do momento, ainda mais nesse tempo de pandemia e que coisas esquisitas estão acontecendo. E acho que a gente tem que estar ligado, né, nesses acontecimentos para, né, não ficar para trás. Não, sim, com certeza. E essa live, gente, surgiu das nossas conversas, né? Pelas chamadas de vídeo, e a gente foi falando, conversando. Quando foi ver, eu falei, vamos fazer uma live sobre esse assunto, que é muito importante as pessoas entenderem realmente o que significa realmente, né, a nova ordem mundial. E será que é uma teoria mesmo de conspiração? Será que é conspiração? Será que é realidade? Será que a gente tem que passar a ser melhores observadores, né, do que está acontecendo? Tem gente que pode dar outro nome, dar uma outra roupagem aí, mas pode chamar do que você quiser, mas que tem coisa estranha acontecendo, tem. Tem. Gente, sejam bem-vindos, viu? Vocês que estão entrando agora. Sejam muito bem-vindos. Prazer é meu, a gente vai poder participar. E como é que tá aí? Continua nevando muito? Tá frio, né? Tá, acho que agora menos 2,5. Não dá nem para sair de carro. Para quem não sabe, aqui no meu perfil, né? Alemanha Comentada, eu sou a Érica, moro na Alemanha há 8 anos. E eu trago bastante assuntos diferentes aqui do que as pessoas normalmente trazem. Lá na página, falo de coisas que as outras pessoas não falam e de assuntos até um pouco controversos, polêmicos. Alguns dizem que são conspiratórios, mas alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar e olhar o outro lado. Então, enfim, mas tá friozinho aqui, mas... Boa tarde, futuras moradoras do campo. Se Deus quiser. Nossa, eu já quase moro no campo. A cidadezinha que eu moro tem 24 mil habitantes. Do lado da minha casa tem plantação. Tô chegando. Amém. Então, gente, a gente vai iniciar hoje, né, agora, a falar sobre esse assunto. E, assim, primeiro, né, o que seria, né, a nova ordem mundial, né? Que é um sistema de governo único, né? Totalitário e que seria a nível mundial. E eu queria, assim, primeiro iniciar essa live já, assim, colocando dentro da palavra, né? O que a Bíblia diz sobre esse assunto, né? E aí a gente vai iniciar, gente, que depois a gente vai entrar com as bases históricas, né? E o que está acontecendo hoje em dia. A gente vai iniciar, gente, lendo Apocalipse 13, a partir do 16, que diz assim: a todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Então, gente, primeiro, a gente entende que vai ser um sistema a todos imposto. E isso significa
a todas as nações, a todos os povos, né, a todos de maneira global, entende? Então, assim, não vai ser só em um estado, em uma parte do globo, não, vai ser de maneira global, esse sistema da marca, né, vai ser um sistema imposto. E ainda assim, ele vai ligar a política, vai ligar a economia, porque na parte que diz aqui, ninguém pode comprar ou vender, né, está ligado ao sistema econômico. E vai estar ligado também, gente, às religiões. Por quê? Em Apocalipse 13, a partir do 8, diz o seguinte: e adorarão a besta, né, todos os habitantes que habitam na terra. Então, todas as religiões têm como algo, elas adoram alguma coisa. Ou seja, vários deuses, ou tem algum objeto de culto, ou o universo, ou o próprio homem, né, a questão do humanismo. Mas todas têm adoram alguma coisa. E nesse sistema da besta, eles só vão poder adorar uma coisa, que é a besta. Exatamente. Então, assim, todas as religiões vão ter que estar unidas, ligadas nisso, na adoração à besta, e nesse sistema a nível mundial, global, que vai ser imposto, né? Sim. E você quer falar alguma coisa, Érica, a respeito? Eu acho que essa questão da nova ordem mundial, se de uma maneira simples, igual isso que a gente vê na Bíblia, né, o que a gente enxerga, é que você basicamente tira Deus do centro, né? Você depõe Deus daquela posição que ele é de direito, que é de soberano, e você coloca o Estado no lugar. Então você passa a adorar o Estado e a figura de uma pessoa que representa esse bem global. Eu acho que isso fica bem mais fácil de visualizar também. Não, sim. E será, gente, que essa nova ordem mundial começou de agora? Será que ou se já vem de muito tempo, né? Porque esse ano acho que todo mundo se assustou, né? Com a gente vendo tudo está acontecendo. Eu vi cenas horrorosas na Alemanha, na Itália, sabe, tanta coisa, tantas leis, há uma polícia tão, né, tão pesada ali, e você vê tantas leis surgindo nesse ano 2020, lockdowns, e aí você fica, será que surgiu agora, que as pessoas começaram a abrir o olho agora, mas será que vem desde quando, né? Eu acho que tem muitas vozes gritando nesse deserto aí há muito tempo, né? Tem muita gente cantando a bola faz tempo. Só que como a gente não via no nosso dia a dia nenhuma mudança que tirasse a gente da nossa zona de conforto, a gente acabou que ignorou por muito tempo muita coisa. Mas agora que o calo começa a apertar, o que era antigamente teoria da conspiração passa a fazer sentido. Passa a ser, opa, nossa, mas espera aí, eu acho que eu preciso dar uma olhadinha naquele cara lá que eu achava que ele era doido, mas eu acho que ele tem um pouco de razão no que ele tá falando, ó, deixa eu, né, dar ouvido. E eu acho que é isso, né, porque agora a gente chegou num ponto que todo mundo foi tirado da zona de conforto. E, sinceramente, eu já falei isso na minha página também, eu particularmente acho que esse, assim, é o início da década final. Eu acho que 2020, assim, abriu uma década decisiva em todos os sentidos, em todos os aspectos, não só no espiritual, lógico, mas eu acho que também no meio físico, né? Que as pessoas vão passar a sentir e vivenciar daqui para frente. Sim, a gente vê restrições surgindo, né? E as pessoas, assim, por exemplo, se não vacinarem, não vão poder trabalhar, não vão poder viajar, e a gente está vendo muita coisa acontecer, né? Que antes a gente não via muito. A gente não sentia nada na pele, né? E no momento dessa crise, gente, que a gente está vivendo hoje, todo o cenário já está pronto há muito tempo para o que vai ser implantado, né? Todas as bases já foram feitas há muito tempo. A gente aqui não percebeu muito, ficou distraído, mas já foi feito. E a gente vai citar isso para vocês, mostrar, né? E um desses grandes tentáculos da nova ordem mundial vai ser o quê? A ONU. Exatamente. Né? Que foi... Ela foi fundada, né, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e, gente, ela está inserida no mundo inteiro. Quem pensa que não tem poder, ela está no mundo inteiro. Ela está na política, ela está na economia, ela está na área financeira, na crise de refugiados, ela está entre os militares, no meio ambiente, infância, juventude, educação, saúde, na indústria alimentícia, ela está em tudo. Em tudo. Em tudo. Ela tem agentes infiltrados, ela tem sedes, ela tem regionais, em todos os setores que a gente pode imaginar. Sim. Inclusive a nível nacional, a nível regional, a ONU está em todos os níveis, ela tem sempre seus bracinhos ali, né? Então a gente pode falar um pouquinho do começo da nova ordem mundial, tá? Eu fiz até um script aqui, gente, meu computador tá do lado, né? Se eu der uma lidinha aqui é porque tem muito assunto mesmo, senão eu não vou lembrar tudo. Sim, eu tô com um caderno aqui também do lado.
Eu também tô com o computador do lado aqui, porque tem muita coisa mesmo, né? Sim. Enfim, mas acho que para as pessoas que, né, que já estão habituadas um pouco com o termo, ou as que não estão também, né? Esse termo, nova ordem mundial, né, falado desse jeito, né, de um governo mundial totalitário, ele, na verdade, ele é impulsionado por globalistas, por progressistas, por filantropos ao redor do mundo, né? Tipo Bill Gates, tipo Elon Musk, tipo Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial lá de Davos, né? Presidentes e governantes aí ao redor do mundo todo, né? Gente de interesse, né? E a ideia é substituir esses estados, nação, soberano, né? Por um governo único, né? Como a gente falou, que a gente trata como teoria da conspiração, mas não é muito assim, não, né? Lá no século XX, né, muitos políticos, como o antigo presidente estadunidense, o Woodrow Wilson, e o primeiro-ministro Winston Churchill, inclusive, que foi o ministro que estava no poder quando a rainha Elizabeth assumiu lá milhões de anos atrás, né, que ela já passou da época, já, enfim. Então, esses foram os precursores, as primeiras pessoas que começaram a falar abertamente sobre essa nova ordem mundial, que começaram a lançar esse termo assim abertamente, né? Eles usavam esse termo para se referir a um período, né, da história que ia ser caracterizado por uma mudança muito grande de pensamento político mundial, né? E por conta também desse desequilíbrio que as guerras causaram, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Eles percebiam aquele momento, né, como uma oportunidade única para implementar. E elas não vieram à toa, viu? Elas foram projetadas, essas guerras. Exatamente. Para implementar essas propostas idealistas, né? Essa individuais, né? Transformando eles que seriam. Ai, desculpa aqui, gente, que estão me ligando aqui no andar. Desliga aí. Aí. Acontece. Isso que é, gente, isso aí é uma pessoa muito, muito importante, uma pessoa requisitada aí, né? Então. Tá. Ixi, estão te ligando aí ou tua internet que não tá muito legal? Não, tá aqui, toda hora ligando. Eu tô cancelando aqui a ligação e a pessoa tá ligando. Ai, meu Deus, gente, avisa o povo aí que a gente tá na live. Faz parte. Tá falhando? Aonde? Tá falhando quem? Tá falhando os dois? Tá falhando a Érica. Tá falhando eu? Quem tá falhando? Vai lá avisar ela, por favor. Pra mim, eu tô vendo perfeitamente, mas tá falhando aonde, gente? Da minha parte, da Érica, o som, a vocês imagem... avisem aí, tá? Porque agora voltou, vocês avisem aí, tá? Então, beleza. Então, agora melhorou. Deve ser a conexão. Aqui, a conexão aqui, gente, Brasil e Alemanha, o negócio é complicado. Se eu tentar aqui mudar a conexão, gente, só um pouquinho. Ai, meu Deus, não tô tentando. Aqui. Pronto. Porque foi? Aqui, acho foi. Que agora bom, então, continuando, Isso sou eu, a minha conexão tá ruim. Eita, lasca. Melhorou? Não, voltou? Ah, então tá bom, gente. Voltou. Ótimo, graças a Deus. Maravilha. E se você me espilar qualquer coisa, avise. Isso aí, vocês escrevam aí. Então, voltando, essas propostas que a gente teve desse antigo presidente, né, norte-americano, do Winston Churchill, né, essas propostas, esse tipo de pensamento levou justamente à criação dessas organizações internacionais, como a ONU, a OTAN, o GATT, né, que é esse sistema aí de Acordo Geral de Comércio e Tarifas, né? Então, foi por conta desse tipo de pensamento. Então, nada é por acaso, gente. Nenhum tipo de criação dessas grandes organizações, dessa galera aí que está em prol do mundo, em benefício da população, não se engane. E muitos acreditam que é para benefício, né? Não, assim, muitos cristãos ainda têm aquela ideia assim, não, eu tenho que ouvir prontamente a OMS, a ONU, porque eles querem o nosso bem, eles querem trabalho em prol da humanidade. Gente, não trabalho. Sim.
Não, é verdade. Você vai entender que a ONU, todas as organizações, elas são tentáculos da grande ordem, da nova ordem mundial, elas trabalham para esse fim. Exatamente. E as pessoas precisam despertar e acordar para isso. Exatamente. Falando disso, a gente separou aqui, né, alguns desses braços, né, desses tentáculos, né, da nova ordem mundial. A gente vai falar um pouquinho deles aqui, tá? Tem muita coisa, espero que a gente consiga esgotar um pouco o tempo, mas a gente vai começar falando de alguns, assim, mais importantes, né? Primeiro, a gente vai falar aqui do Federal Reserve, né, o FED, que muita gente costuma achar que é o Banco Central norte-americano, mas o Federal Reserve, ele nem é federal e ele nem é uma reserva. Ele é uma empresa privada. E ele, como qualquer outra empresa privada, ele visa o lucro, né? Acho que muitas pessoas nem sabiam disso, né? Mas só para saber que não é Banco Central e que não dá para comparar com o nosso Banco Central no Brasil, aí, o Banco Central brasileiro, né? Então, ele... Ó, o corona, gente. Então, acontece que esse FED, né, ele emite e controla também o valor do dólar. Isso daí já é um problema que os Estados Unidos tinha há muito tempo, né? Desde o século XIX, lá, né, se a gente voltar um pouquinho na história, a emissão do dinheiro, né, era um problema antigo nos Estados Unidos, né? E teve uma influência, inclusive, na Guerra Civil Americana. Aí, desde o século XIX, existia essa pressão intensa para a criação desse Banco Central dos Estados Unidos, né? Depois de várias tentativas frustradas, veio o Federal Reserve em 1913. E segundo consta, pasmem, ele foi, né, baseado, né, em uma lei que foi redigida em uma reunião secreta entre banqueiros ocorridas por ninguém menos que Jack Island, na costa do estado da Geórgia, inclusive lá na Geórgia, que tem as pedras da Geórgia, que a gente vai falar mais pra frente. E nessa reunião secreta estavam banqueiros, né, como o Rockefeller, o JP Morgan e o Rothschild, que são, assim, as grandes famílias trilhardárias, né, que constam, inclusive, nas listas, né, de teorias da conspiração, como essas famílias que controlam o mundo também. Inclusive aqui na Alemanha, né, tem 1/3 da população aqui acredita na teoria de conspiração, né, acredita nessa nova ordem e acha mesmo, e desses, né, desses 30%, 11% acreditam que são essas famílias poderosas que governam, né. Enfim, aí depois da criação desse sistema do Federal Reserve, essas famílias, né, controladoras dos bancos, né, pressionaram o Congresso e conseguiram ampliações da reserva fracionada. O que isso significa na prática? Eles conseguiam produzir dinheiro mediante uma comprovação de dívida. Então, você não precisava mais, né, de ter lastro, né? Lastro é o que você tem que ter físico para conseguir fabricar dinheiro, né? Então, eles, né, com o fim, né, desse lastro do dólar, né, em ouro, todo o sistema financeiro mundial, né, que era baseado, que até hoje ainda é baseado na moeda americana, né, no dólar, passou a ser controlado por um grupo de banqueiros que aumentam ou diminuem a impressão do dinheiro conforme a estratégia. Então, são pessoas que conseguem regular o mercado. Aí você para pensar, gente. Você tem uma instituição financeira privada e você tem pessoas, banqueiras, que elas têm o poder de controlar a impressão de dinheiro conforme a estratégia. Vê se isso não é uma coisa para a gente parar para pensar. Então, você está me dizendo que a pessoa ela tem condições de controlar uma crise, sim ou não. Concorda? Uma crise financeira, né? Aí a gente passa, por exemplo, para a ONU, que é a famosa ONU aí, né? A ONU foi ótima. A ONU nasceu para suceder aquela antiga Liga das Nações, né? Que por algum motivo faliu, não deu certo, né? Então, a gestação dela começou antes, começou ali na época de 1945, bem no final da Segunda Guerra mesmo, né? E ela foi também impulsionada por banqueiros estadunidenses, né? E planejadores lá do Departamento dos Estados Unidos. E aí, em 1948 mesmo, efetivamente, ela foi fundada, né? Em 2018, completou 70 anos da ONU aí, né? E o objetivo dela era declarar a paz, os direitos humanos, a solidariedade entre os povos, né? Exatamente. Com certeza. Inclusive, gente, só dando uma letra aqui, inclusive a sede da ONU, sabe quem cedeu? Rockfield, né? Não, Rockefeller, né? Rockefeller. A sede da ONU lá nos Estados Unidos, em Nova York, né? O prédio foi cedido por ninguém menos que Rockefeller.
E vocês vão ver que o nome desse cara tá em muitos lugares, gente. E não é por acaso. Tudo. A ONU está presente em mais de 193 países. 193 países, gente. É assim, um negócio assim, para mim, assim, muito, muito terroroso, porque ela tem umas ações assim, ela consegue interferir de algumas formas na soberania dos estados, com as suas propostas, né, dando aconselhamento a alguns países. A ONU consegue desviar, né, ou coordenar políticas de acordo com seus propósitos. Então, para mim, isso é muito perigoso. E o problema é que, assim, a ONU, ela acaba sendo, assim, muito endeusada, às vezes, também. Poxa, a ONU, Organizações Unidas, coisa boa, todo mundo junto. Mas não é assim, né? Ela consegue... A real intenção não é nada boa, viu? Nada é verdade, mesmo. é verdade. Como eu falei, vários cristãos ainda acreditam piamente nesses órgãos, né? Pois é, mas a gente sabe que essas recomendações, né, entre aspas, essas recomendações políticas, né, através de vários organismos que a ONU tem, a gente tem que entender que a ONU, ela tem esse, né, esse patamar aqui em cima, e ela tem subescritório e subdepartamentos que têm nomes diferentes. E as pessoas não conseguem fazer a ligação, mas são escritórios menores, pequenos, fracionados, que estão em todos os lugares, né? São esses tentáculos menores. Então, as pessoas não conseguem fazer a ligação direta, gente, mas não é por acaso, né? A coisa mais interessante, né, que eu vejo da ONU é que essa rede de influência, né, ela passa por outras organizações que também não são governamentais, né, mas elas são sempre apoiadoras de iniciativas anticristãs, antirreligiosas, com exceção de alguns pontos, né, de uma fé em específica, que é a fé Bahá. A fé Bahá. Exatamente. E, assim, a ONU, ela se diz imparcial, né? Ela se diz, assim, né, não apoiar um ou outro, mas o que se diz respeito a essa fé em especial, a fé Bahá, ela aceita muita coisa. E é uma coisa muito interessante, gente, porque essa fé, ela prega um Deus só, até aí, nada de terrível, né? Mas ela prega um mundo só e ela prega uma religião só. E um dos símbolos utilizados da fé Bahá é uma estrela de 9 pontas, que significam as 9 religiões monoteístas. Quem estuda um pouquinho, né, religião ou ocultismo, sabe que o 9 é um número muito simbólico, né, e não é à toa. Sim. E dentro dessa fé Bahá, né, essa estrela de 9 pontas, mostra o sabeísmo, o hinduísmo, o judaísmo, o zoroastrismo, o budismo, o cristianismo, o islamismo, a própria fé Bahá e a fé Babi, que são essas religiões monoteístas. Aí a gente para pensar, poxa, mas a Igreja Católica, ela tem sido a favor do ecumenismo, dessa união de todas as religiões. Então, novamente, não é por acaso, as coisas elas vão se encaixando. Se a gente começa a saber os pilares do que rege essa nova ordem mundial, a gente consegue ligar os fatos, a gente consegue conectar as informações. E essa fé Bahá, ela é uma religião que enfatiza a união de toda a união espiritual de toda a humanidade, a união de todas as religiões. Exatamente. E é isso que está no estatuto dela. Então, gente, vocês entendem que isso está dentro da ONU, né? De um órgão que se diz que é não religioso, tal, mas isso está dentro da ONU e ela comanda a Unicef, a OMS, ela está dentro de tudo exatamente, isso. Ela tem exatamente escritórios dentro da OMS, ela tem escritórios dentro da Unicef, que são subescritórios da própria ONU, né? Ela se diz uma organização não governamental, né? Mas ela tem uma comunidade fundada, que é a Comunidade Internacional Bahá, né? E ela está envolvida numa série de atividades que diz respeito à construção de paz, de direitos humanos, direitos das mulheres, né? Saúde, desenvolvimento sustentável, né, nos seus ensinamentos. Ela assimila a necessidade de um governo mundial, global, da nossa época, baseado em todas as coisas horríveis que a gente já passou. Mas isso, para mim, cheira a outra coisa, né? Sim. E quando a gente sabe que no final dos tempos tudo vai culminar, né, para uma só religião, e a gente vê uma instituição dessa dentro da própria ONU, com vários tentáculos dentro, né, de estados, de regiões, de Unicef, de tudo, gente. É muito estranho isso. Exatamente, estranho, né? Isso. Eu vejo também, assim, né, essa ONU, assim, se você for parar para olhar a Bíblia, por exemplo, você vê lá, né, essa besta de 7 cabeças, você vê os 10 chifres, né? Então você sabe que esses 10 chifres serão 10 potências
mundiais ali que estão ocupando a cadeira, né, da ONU, né, o Conselho de Segurança da ONU, que é o maior conselho de segurança, né, que a gente tem aí, que a gente se tem notícia. Então, a ONU, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com o que eles falam, com as estratégias, né, com os conselhos políticos que eles dão para determinados países, para determinadas nações, né, porque eles conseguem indiretamente influenciar, né, nesse comando político dessas nações. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sim, com certeza. E bom, qual é o outro órgão que você pesquisou? A gente tem aqui também outro órgão que nem todo mundo conhece, mas é o Conselho das Relações Exteriores, né? Que é o Council of Foreign Relations, que também é estadunidense, né? Existe um termo em inglês que chama think tank. Um think tank, ele é um laboratório de ideias, né? Então, esse Conselho de Relações Exteriores, ele é um laboratório de ideias, um gabinete estratégico, né? Um centro de pensamento, né, um centro de reflexão, né, uma instituição de um grupo de especialistas, né, de natureza investigativa e reflexiva, né, e a função deles, né, é atuar no ramo político, social, estratégias políticas, economia, assuntos militares, que já fica até meio assim, né, com o assunto militar, né, tecnologia e cultura. E, curiosamente, ele foi criado pela família Rockefeller. Novamente os Rockefeller aí. Foi criado pela família Rockefeller, né? Que hoje eles têm mais ou menos uns 2.000 membros, né? E alguns dos homens mais ricos, mais poderosos dos Estados Unidos, né? De outros países também, né? Ele é chamado nos Estados Unidos como a antessala da presidência. Por quê? Porque não é só debater, né, assuntos nas coisas básicas que eles querem ajudar, né? Mas o que é debatido nesse conselho acaba se tornando uma prioridade para o governo. Então, a gente tem que ter um pouco de ciência. Poxa, uma prioridade do governo debatida a portas fechadas por uma instituição que a população nem conhece, nem sabe que existe. Olha o perigo disso, concorda? E é interessante a gente ver, por exemplo, que muitos, assim, praticamente os presidentes norte-americanos que foram eleitos ou por participar desse conselho ou porque tiveram apoio. Por exemplo, o Bush, os dois Bushes que foram presidentes dos Estados Unidos, o Clinton, o Carter, o próprio Obama, né, foram nomes que eles conseguiram se eleger, né, com a ajuda desse conselho aí de relações exteriores, né? Então, a gente, né, consegue ver vários exemplos. Também foi fundado em 1921. Então, a gente vê que essas instituições que foram fundadas, elas são muito antigas. Não é de hoje. Então, quando a gente fala em nova ordem mundial, apesar de parecer uma coisa conspiratória, uma coisa, né, da nossa época agora, da última década, não é. É uma coisa muito antiga. É uma gestação política que vem de muitas décadas e vem culminar agora nos acontecimentos mais marcantes do que a gente está vivendo, né? Sim, sim, com certeza. Inclusive, gente, no período do governo de George Bush, né, que ele foi eleito, inclusive, via Skull and Bones, que é uma sociedade secreta, quem não viu, que não conhece, eu fiz uns vídeos explicando que é a Sociedade Caveira e Ossos, então depois vocês dão uma olhadinha lá. E ele foi eleito, ele governou de 2001 a 2009. E ele, gente, no governo dele foi implementado tanta coisa para culminar no que a gente está vivendo hoje, que na época a gente, né, não percebeu, mas, ó, no governo dele foi feita a reforma na inteligência americana. Ele reformou tudo, gente, reformulou tudo. Isso é para quê, gente? Controle, né, monitoração. A internet no governo dele já existia, claro, né, mas explodiu de uma maneira, assim, absurda, mundial. E a gente entende que para a nova ordem mundial, para o governo, do anticristo, ele vai estar amparado pela tecnologia, pela internet. Então, explodiu nesse período do governo Bush. A Lei Patriota 2001, que ampliava os poderes de repressão e de vigilância. Foi tudo, gente, feito assim, de uma maneira assustadora no governo dele. Aconteceu, né, o famoso atentado das Torres Gêmeas. Sim. Que, na verdade, a gente sabe, todo mundo, que não foi atentado, gente. Aquilo ali os prédios foram implodidos. E eu estava pesquisando, não sei se você conhece aí, que é aquele projeto Bluebeam. Conheço. Que aí, assim, muitos dizem que ele pode ter sido usado, né, na projeção das aeronaves, porque nunca ninguém encontrou nada, né, das aeronaves, né, nada. Bom. E aí, assim, gente,
as Torres Gêmeas ali, aquele ali foi um grande sacrifício humano. Ali foi eu vejo da mesma maneira também, eu vejo da mesma maneira, quem estuda um pouco disso sabe, né? Que a própria Bíblia é um exemplo grande disso, né? Para que haja o pagamento de uma dívida que é impagável, é preciso derramamento de sangue, né? Por isso que Jesus derramou o sangue dele, porque só o sangue dele era capaz de pagar uma dívida que ninguém mais conseguiria pagar, nenhum sangue de animal, de ser humano, de nada. Só que a gente sabe que o outro lado, né, ele é muito astuto também, e ele deturpa todos os valores de Deus, né? Então eles vão querer fazer sacrifícios, eles vão querer fazer holocaustos, né? Seja para abertura de portais, seja para você, né, vizinhar a Deus, vamos dizer assim. E ali naquele atentado, gente, houve uma grande abertura de portal, entendeu? Aquilo ali é fato, os prédios foram implodidos e, ó, estranho, foi dia 11. No dia 12 foi criada pela ONU a Lei Antiterrorismo, né, com a resolução 1368. E se a gente for analisar essa lei, qual vai ser o objetivo dela final? Criminalizar a fé cristã. Esse vai ser o final, exatamente. Porque... E é uma coisa muito louca, porque como é que você tem um atentado e no dia seguinte uma lei... No dia seguinte... Já tem um negócio pronto, gente. Ninguém questiona isso. Ninguém questiona isso. Para você ter um negócio assim, você precisa de muito tempo estudando, né? E no dia seguinte o negócio aparece. Não é por acaso. A ONU tirou da gaveta essa lei, né? Exatamente. E hoje, na época, né, tinha aquela visão terrorista, né? Pessoas que fazem, né, implodem prédios, faz isso, um monte de coisa. Mas, gente, hoje a gente vê que quem não sujeitar o sistema que está sendo imposto, hoje até eu estava lendo uma reportagem que quem não usa máscara é considerado pessoas que não têm sentimentos, que pessoas persona não grata, em latim, né? Não se preocupam com os outros. Então, assim, se a gente entende que o cristianismo, no final dos tempos, os verdadeiros cristãos não vão se sujeitar a todo esse sistema, vão resistir, quem vocês acham que vai ser os futuros terroristas? Os cristãos. Exatamente. Porque não vão aceitar, porque não vão, nossa, mas você não está se vacinando, você não está aceitando isso, aquilo, a questão do transhumanismo, gente, vai explodir de uma maneira absurda. E o cristão verdadeiro não vai aceitar nada disso. Por quê? Porque nós somos templo do Criador, então a gente não vai aceitar, né? Tem o nosso corpo corrompido, né? Sim, então, gente, os futuros terroristas, sabe, vai ser os cristãos. Exatamente. Então, mas a gente já vê que tudo isso vem sendo trabalhado há muito tempo. Então, aconteceu esse atentado, um dia depois fizeram essa lei, né? Sim. Então, você vê que tudo é projetado, gente. Nada é à toa, nada. Exatamente. Continuando aqui também, né, sobre braços de nova ordem mundial, né? A gente tem um outro órgão que é a Comissão Trilateral, chamada de Comissão Trilateral. Também por iniciativa do David Rockefeller. De novo, ela foi criada em 1973... com o intuito de formar um centro de discussões relacionado aos assuntos do interesse dos Estados Unidos. Então, vocês percebem, são sempre essas famílias trilhardárias, porque, gente, não é sobre dinheiro, não é sobre ficar mais podre de rico, é sobre controle. É sempre sobre controle, a gente tem que ter isso na nossa mente, é sobre controlar a população. Porque chega uma hora que dinheiro por si só não vai fazer diferença se você tem 500 trilhões de dólares, se você tem 600 milhões de dólares. Não vai mudar em nada na sua vida, entende? Mas o controle, a influência que você vai conseguir fazer na vida das pessoas, na tomada de decisões de nações soberanas, isso sim é uma coisa que me preocupa. Porque você pode, nessa rede de influências, levar a uma guerra, levar a um ataque nuclear, que é o que aconteceu em Hiroshima, Nagasaki, a gente vai falar da NASA mais tarde também. Então, assim, o que você pode fazer com essa rede de controle e influências? Que tipo de colapso, de crise que você pode criar no mundo? E as pessoas acham que, meu Deus, foi só uma coisinha aqui que aconteceu hoje, do nada. Não é, gente, não é do nada. Então, essa comissão trilateral, né, que foi criada lá em 73, discutiu os interesses dos Estados Unidos, né? Antigamente, a ideia era falar sobre Japão, Europa, algumas áreas mais industrializadas ali, mas depois acabou entrando parte da Ásia, Oceania, América do Norte, né, ali Canadá, né? E hoje ela conta mais ou menos com 300 líderes políticos, executivos, acadêmicos, de quase 40 países de destaque, né?
que se reúnem algumas vezes por ano ali e traçam essas estratégias que vão ser implementadas, sem que os parlamentares do país discutam isso primeiro, sem que os eleitores tenham sequer ideia que existe esse negócio. Então, gente, a gente acha que a gente coloca uma pessoa no poder, um parlamentar, um presidente, um negócio, e que essa pessoa vai representar os nossos interesses. Não vai representar, porque o sistema elege aquilo, ou aquelas pessoas que têm que estar lá para aquele motivo específico. Não é para o bem da população. A gente tem a ilusão que a gente escolhe, que a gente vota. Exatamente. Né? Uma ilusão. Inclusive as pessoas brigam, sabe, aquela questão de direita, esquerda, porque eu escolhi, porque esse é o certo, esse é o não sei o quê. Mas as pessoas esquecem que existe a águia bicéfala da maçonaria, né? Que são duas cabeças de um mesmo corpo, gente. Então, vamos pôr assim, direita, esquerda, mas o corpo é o mesmo. Exatamente. Enfim, onde eles querem chegar, vai acontecer, independente de quem seja por um lado, seja por um outro. Algumas pessoas costumam dizer que pela esquerda o negócio é mais acelerado. Pela direita talvez demore um pouco mais. Mas dizem que pela esquerda vai mais rápido, né? Então a gente tem que ficar pela esquerda vem a jato, né? A agenda vai a jato e pela direita vem de helicóptero. Exatamente, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo com essas ideologias que a gente tem visto, né, na nossa década, com esse progressismo, com esse transhumanismo. Eu sei que, eu costumo dizer que tecnologia tem data de validade, na minha opinião. Seja porque ela ficou obsoleta, seja porque ela passou do prazo. Ela deixou de ser boa e passou a ser usada para o mal. Então, para mim, ela tem data de validade. Aí, quando você começa com umas misturas estranhas e transhumanismo, é um negócio assim que realmente, para mim, não desce, sabe? Eu acho que a última coisa que o sistema quer possuir é o corpo, né? É o templo, que é o que ele ainda, vamos dizer assim, ainda não conseguiu 100%. Sim, porque nós somos o templo do Altíssimo, né? Do Exatamente. Criador. Somos o templo do Espírito. Também, então, a gente tem também, por exemplo, no Brasil mesmo, né? A gente também tem instituições, né? Que seriam, assim, mais um bracinho da nova ordem, né? Que é o Foro de São Paulo, que passou também desapercebido por muito tempo. Ninguém nem sabia do que era isso, mas ele foi criado em 89, em São Paulo, por iniciativa do Lula e do Fidel Castro. Então, assim, o Foro de São Paulo, ele reúne muitas organizações, né, de esquerda do continente sul-americano, né? Então, assim, a gente vai ver muitas tendências, né? Muitos partidos políticos, né? Que vão constituindo essas organizações menores que fazem parte dessa ideia principal do Foro de São Paulo, né? A gente tem de outros países, por exemplo, a FARC, né? Que é as Forças Armadas Revolucionárias lá da Colômbia, né? Tem o movimento de esquerda revolucionário no Chile, né? Então, o objetivo oficial, assim, dele era recuperar um pouquinho do que foi perdido com a queda do comunismo no leste europeu. Aí eu penso assim, gente, comunismo, então assim, para pensar o que acontece na China, isso não pode ser bom. Não tem como alguém chegar em você e falar que isso pode ser uma coisa boa. Não tem como, né? Então, assim, a ideia, né, do Foro de São Paulo, né, assim, em resumo, seria implementar uma estrutura, né, que, vamos dizer assim, iria criar uma força, né, de resistência, né, um pacto, né, firmado ali entre todos esses países, né, de esquerda ali que se concentram na América do Sul aí, né. Sim. Inclusive, no meio dessa brincadeira aí, né, acabou acontecendo uma coisa que chamou-se de Pacto de Princeton, né, que foi firmado entre o PT e o PSDB, na época, lá em janeiro de 93. Tem até um livro do Heitor Paola que fala sobre isso, né, sobre esse assunto. Que também foi uma estratégia, ou que tinha ideologias desse foro aí de São Paulo na época, né. Na época eles fizeram uma reunião, né, na União Europeia, foram globalistas que estavam lá, incentivaram a criação, né, dessa espécie de URSAL, né, dessa União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Esse nome oficialmente não existe, mas basicamente era isso, a ideia. Uhum. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o Clube Bilderberg, que também reúne bilionários. Certeza, né?
Clube Bilderberg, ele reúne bilionários, realeza europeia, magnatas da indústria, altos funcionários do setor privado, né, administração pública, imprensa, universidade. Ele foi fundado em 54. Olha só quantas décadas que essas instituições existem, né? Num hotel Ele já particular. vem trabalhando em favor da agenda, né? Quanto tempo ele já vem trabalhando? Exatamente. E esse clube, o Bilderberg, ele se reúne anualmente, né? Ele conta sempre com cerca de 150 participantes, né? Entre membros e convidados especiais. Todo ano tem um tema específico que é escolhido. Teve um ano que eles convidaram só os grandes nomes da internet. Aí você pensa, plim, 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 né? Só teve grandes nomes da internet, né? Aí a gente acaba deduzindo que o quê? Então, provavelmente, esses grandes líderes dessas empresas que a gente tem no ramo de hoje em dia, Instagram, Facebook, né, Google, Amazon, que são essas big techs, esses que também, como eu te falei, é uma tecnologia que hoje acaba sendo usada para o mal e não mais para o bem, né? O que mais a gente tem aí de bracinhos? Quer fazer um comentário antes da gente continuar, que tem muita coisa. Então, tem a NASA, né, também, né? A NASA, gente, a NASA é uma coisa assim que recebe tem até uma certa resistência de falar sobre ela. Recebe uma grana pesada, né? A NASA, tem muita gente que tem resistência em relação à NASA, né? Porque, meu Deus, o homem pisou na Lua, não pisou, a Terra é plana, não é uma grande mentira. Gente, eu vou falar aqui, na minha opinião. Se a Terra é plana, se ela é um quadrado, se ela é chata, se ela é redonda, se ela é um globo, se a gente tá num negócio heliocêntrico, amém. Entendeu? Ela pode ser que a gente esteja numa grande mentira? Pode ser. Mas isso não vai definir o nosso momento histórico agora. Não vai fazer diferença pra gente agora. Se ela é plana, se não é, se a NASA mentiu, amém, vamos descobrir um dia quando a gente não estiver mais aqui. Mas não é verdade? Porque não vai mudar agora o nosso posicionamento hoje, né? Então, por isso que tem muita gente que duvida. A Jana está dizendo aqui, né, que a NASA em hebraico significa enganação. Exatamente. Então, tudo é criado, né, por um motivo. Então, a NASA, né, eu diria assim, que poucas siglas representam tanto, igual a seguidora aí escreveu, né? Porque a NASA, ela é um símbolo hoje, né, de alta tecnologia, desses avanços astronômicos, do homem, né, na Lua, o Elon Musk mesmo falando já abertamente da colonização que ele quer que tenha lá em Marte, que né, ele quer que os filhos dele vão morar em Marte. Enfim, né? Mas o que poucas pessoas sabem é que a NASA, ela foi composta, né, foi criada por cientistas nazistas que foram recolhidos da Europa e trazidos lá para o porto de Texas, lá para o estado do Texas, nos Estados Unidos. Foram nazistas. E por que nazistas? Porque Hitler, ele era fissurado, enlouquecido por desbravar esse oculto, por desbravar o universo. Essa história dos arianos, né? Ele achava que essa raça pura eram de seres espirituais elevados que vinham de outro planeta. Olha só o grau do negócio. Então, ele investiu muito, muito mesmo em tecnologia aqui para poder construir propulsores, para construir coisas que pudessem, né, gerar ali um mecanismo, um meio de transporte que pudesse sair, que pudesse desbravar. Então, tem a coisa mais embaixo, né? A coisa mais antiga, né? Então, a gente tem que, né? Foi para lá e foi criada também no final da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, você vê que a guerra, ela foi, assim, um palco para a criação de muitas instituições. Ela foi propulsora de criação de muitas instituições que a gente tem hoje, né? E elas não foram criadas por acaso. Aí você pensa, poxa, mas não foi criada por acaso? Aí você para pensar, bom, então a guerra também não foi por acaso? Aí você começa a parar para pensar, poxa, será que não foi um evento também calculado, né? Não vou falar aqui porque eu, né, não domino esse assunto. Mas é assim, para mim, fica como uma reflexão, né? Será que não teve alguma outra coisa por trás, né? O que acontece é que a NASA, ela com o programa espacial dela, ela sempre esteve, assim, diretamente ligado às sociedades secretas, né, ao ocultismo, até antes do projeto Manhattan, que foi responsável por desenvolver a bomba atômica. Aí você passa, poxa, é bomba atômica, não é? Tem algumas coisas decisivas. Tem outras coisas da NASA que eu acho interessante aqui a gente falar,
dessa sociedade ocultista, teve um engenheiro americano que chamava Jack Parsons. Ele foi o criador de um sistema de propulsão muito eficiente para os foguetes da NASA. Ele foi considerado um herói lá. Mas ele era discípulo de Crowley. Crowley foi um ocultista famosíssimo. Se vocês quiserem pesquisar aí, Crowley foi um ocultista famosíssimo. Telema, né? Ele admitiu publicamente que ele e alguns colegas dele participavam de rituais, né, luciferianos, como ele citou, em casa. Aí você fala, gente, mas espera, será que é só uma coincidência? Cada um pode ter a religião que quer? Tudo bem, você pode seguir o que você quiser. Mas você pensa, esse tipo de pessoa envolvido nessas instituições que são, assim, chave, fundamental, de grande renome, assim, de grande destaque. A gente sabe que não existe, assim, provas cabais, né, desse envolvimento da NASA. Só que tem uma desconfiança muito grande, inclusive de muitos americanos. Porque a NASA, na minha opinião, ela é muito estratégica. Pensa comigo, né? Você tem um ramo que é completamente novo, que você não consegue, como é que fala, gente? Esqueci a palavra aqui em português. Você não consegue comparar com nenhuma outra coisa do ramo. Sim. Né? Uma coisa é ter um mercado, você consegue comparar mercado X, Y, Z. A NASA, ela é esse monopólio, ela está sozinha lá em cima do pedestal, você não consegue comparar. Então, são tantos recursos, bilhões e bilhões e bilhões de dólares que são investidos nesses programas espaciais, nessa estrutura toda que eles têm, né? Nessas agências governamentais que estão espalhadas aí pelo mundo todo, né? Como a gente conhece, assim. Então fica essa coisa assim, gente, esse montante de dinheiro que é incalculável e na maioria das vezes a gente não tem ideia do que é. Aí eles veem, mas é um projeto inédito, é uma coisa assim incrível. Então as pessoas acabam aceitando justamente porque é inédito, porque não tem como comparar, porque eu não sei quanto que se gasta num negócio desse. Então deve gastar muito mesmo, então vou mandar tudo que tiver que dinheiro, manda pra lá. Então você não consegue saber, né? Então assim, a maioria do povo americano acaba discordando desses, para pensar, né? O povo americano, eles não concordam com gastos de espionagem, de lavagem cerebral, projetos militares ilegais, tipo MK-Ultra, coisas que a CIA fazia, né, na época da guerra, né? E que, de repente, sumiu, né? Eles pararam de fazer tudo isso, né? Aí apareceu a NASA com esses gastos estratosféricos, com essas coisas assim, né? Meu Deus do céu. Parece até que é um laranja, né? Parece até que é uma instituição de fachada quase. Gente, pelo amor de Deus, não tô dizendo que não tem foguete, não tô dizendo que o homem não pisou na Lua, tá? Vocês podem achar o que vocês quiserem. Não tô dizendo que, né, que a pessoa não voou lá com a estação espacial, que não tem estação espacial. Não tô falando nada disso, tá, gente? Antes que algumas pessoas venham falar aqui. Mas eu tô dizendo que acaba virando uma empresa de fachada também, né? Para talvez outras coisas que a gente nem tem ideia. E realmente essas informações não chegam pra gente, né? Sim. E aí a gente vê também outros órgãos, né, como a FEMA, né, que aquela empresa que tem vários caixões espalhados aí. Todo mundo fala da FEMA, né? A FEMA, sim, ela é Agência Federal de Gerenciamento de Emergência. Esse é o nome dela. Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, calamidades, né? Ela é uma espécie de escritório responsável pelas desgraças que acontecem lá nos Estados Unidos. Inclusive, eles têm vários presídios federais de segurança máxima. Estão vazios. Eles construíram na última década, né, presídios, centenas de presídios de segurança máxima, né, que estão vazios ainda. Ninguém sabe por que esperando quem, né, esse presídio, né? E como você falou aí, né, eles adquiriram milhões de caixões, né? E assim, você vê um pouco dessa programação preditiva, assim, de eventos futuros, apocalipse, fim do mundo, guerra, não sei o quê. Então, você junta A mais B, né? Sim. Para que vai ser tudo isso, né? Sim, e aí, gente, além de todos esses órgãos, né, que a Érica citou, né, cada um com os seus tentáculos, já trabalhando há muitos anos em prol dessa agenda, a gente também viu outras coisas se desenvolverem, né, ao longo de todos esses anos. Uma dessas coisas que eu queria citar para vocês foi a crise dos refugiados, a guerra civil na Síria, né? Sim. Onde milhares de pessoas saíram da África, de toda aquela região lá para a Europa, né? E a Europa, assim, foi
ficou cheio de Invadida, refugiados. a gente se tornou aqui muito muçulmana. Eu acho que a gente perdeu um pouco da nossa Sim, identidade, né? A Alemanha, ela abraçou a maior quantidade de refugiados, né? Vieram para cá França desde também, 2017, então veio muita gente sim. mesmo. E qual foi o objetivo disso, gente? Eliminar a identidade dos países, sabe? Exatamente. É a questão da polarização dos povos. Então, assim, destruir as soberanias nacionais. Então, por que infiltrou outras pessoas, outra cultura? E o europeu já tem essa questão de não ter filhos, né? Ele já tem essa cultura de ter poucos filhos, Sim. alguns nem têm. E aí, Aí você gente, vê um imagina, chega pessoal muçulmano, pessoal que 10 tem filho filhos. igual coelho. E assim, gente, a França acabou, sabe? A Alemanha. E tudo isso teve um objetivo, tudo isso foi impulsionado, gente. A Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Síria, foi tudo Funcionado, é. impulsionado. Eu vejo aqui Com na o objetivo de Alemanha, uma agenda. eu falo aqui, sabe, aqui na Alemanha, em qualquer lugar que eu vou, gente, eu falo pra vocês, você vê uma pessoa falando alemão e você vê o segundo falando outro idioma que não é alemão. Sabe? Três pessoas que estão ali, uma Construir o é de país. uma outra nacionalidade, de um outro país, é de um outro lugar. E na maioria dos casos é um turco, né? Ou é alguém de algum país do Oriente Médio, né? Então, tem Aham, outras organizações também que estão mais conhecidas, né, aí de nova ordem mundial. Se a gente falar, por exemplo, o BIS, poucas pessoas sabem que o BIS existe, né, que é um banco de compensações internacionais, que ele fica lá na Suíça. Olha a Suíça de novo no jogo. E ele reúne, né, ele, vamos dizer assim, ele é o banco central dos bancos centrais. Ele regula sim. 55 bancos centrais ao redor do mundo. E ele é uma coisa assim que ninguém sabe que esse banco de compensações internacionais existe. Ele sim é o cara que dita a regra financeira mundial. Ele sim é o cara que pode fazer com que uma crise, né, econômica mundial aconteça, que um colapso aconteça de fato, na minha opinião, tá, gente? Então a gente pode Sim. ficar um pouquinho, né? Aí você tem, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, que é o que está mais assim na luz agora, né? Que é o encontro lá anual de Mídia. Davos. E o presidente é o Klaus Schwab, que é um alemão também. Então a Alemanha, você vê que a Alemanha ela tá ali com os bracinhos em um monte de lugar, né? Também. Sim, sim, mas houve uma desconstrução muito grande da Alemanha, né? Por conta da imigração de vários países, porque esse é o objetivo, gente. É um governo único, então vai ter que desconstruir a identidade dos países, né? E a Sim. imigração foi usada para isso. E a gente Exatamente. também viu nesse período. A ideia de implementar é isso, né? Você tem que desestabilizar ou derrubar Sim, governos, né? Você tem que erradicar essas religiões, instituir um governo único, né? E lançar mão de políticas financeiras, né? Ou corrupção política, né? Para você fazer um tipo de engenharia social e controle mental. sim. E além de tudo isso, gente, também nesse período a questão da tecnologia avançou demais. Sistemas de Sim. vigilância, de monitoração, drones, robôs, inteligência artificial, gente, tudo explodiu. E aí Sim. você pergunta, mas já houve outros impérios, né? Ó, a gente percebe que Nimrod foi o primeiro imperador mundial, né? Que foi com Babilônia. Depois teve César, né? Que foi de Roma. Sim. Teve Hitler, né? Aí na Alemanha. A gente pode citar vários ao longo da história. Sim. E por que eles não conseguiram implementar tudo na época? Porque eles não têm, gente, o que a gente tem hoje. Né? Exatamente. Eles não Faltava tinham tecnologia, tecnologia, não né? tinham o sistema todo. Hoje, um drone, ele vigia uma área que uma pessoa não tem como, mas ele consegue. Entende? Então, hoje nós somos controlados. E eles, nessa época, não tinham. Hoje, o sistema está todo montado. Exatamente. Está todo Eu montado, também vejo gente. assim, Eles hoje a gente tem prepararam tudo. pilares, né? A gente tem os pilares Sim, hoje prontos, né? Uma tecnologia por trás para conseguir abraçar todos esses objetivos, né? Que a gente não tinha há 30 anos atrás. não tinha. E a gente vê esses dias a ONU, né, lançando a carteira de identidade digital, né, Sim, o passaporte biométrico. Isso tudo sim. é para quê, gente? Controle. É Monitoração, controle. vou saber se você foi vacinado, se você não foi, quantas Sim, doses você tomou, todos os seus documentos vão estar unificados. E muitos acham bonito, vai me facilitar a vida, vai ficar mais fácil, mas não é, gente. O fim é controle e monitoração. é Então, verdade. vocês entendem que tudo já está pronto? Eles já preparam isso há muito tempo. Eu acho que daqui para Tá frente tudo vai pronto. piorar, sabe? Eu acho que vai vir novas tecnologias, os negócios vai assim crescer de uma maneira tão exponencial que a gente não consegue mais assimilar. Se você parar para pensar, por exemplo, o próprio Obama,
quando ele estava no poder, ele admitiu que existe a Área 51, né? Lá nos Estados Unidos, né? Que é uma área que satélite não pega, que é uma área completamente protegida, né? Militar, e ninguém sabe que projetos que são testados lá, o que, que é feito, o que, que é desenvolvido, ninguém sabe. Gente, se tinha muito tipo de projeto há 50 anos atrás, que estava sendo desenvolvido, e houve, assim, um breque da população, não quero isso, não acho isso legal, eles ocultaram essas coisas, mas vocês acham de verdade que essas coisas já não estão muito mais desenvolvidas, que eles não têm muito mais tecnologia que a gente não consegue nem imaginar, que a gente não sabe nem, inclusive, noção. Eu estava lendo um estudo que fala que as tecnologias que eles apresentam hoje para a gente, assim, no oculto, está 40, 50 anos avançado, o que eles têm, entendeu? Já está muito mais avançado, gente. Isso é o que eles estão apresentando hoje para a gente. Tudo isso que a gente está vendo hoje, mas está muito mais avançado, 40, 50 anos. É tanto que os filmes, a gente vê os filmes e fala, oxe, mas como assim? Que negócio é esse? Onde que a pessoa tirou essa ideia, né? Sim, mas porque eles não têm nada. Eles têm um roteiro, eles sabem, porque é mostrado o que vai acontecer, que é a questão da programação preditiva, para ir preparando a população. Para quando surgir, as pessoas não tomarem aquele susto, porque estão acostumadas, eu vi aquele filme, aquela coisa. Gente, vai lá para o subconsciente. Claro. Então, essas tecnologias um próprio exemplo dessa questão de tecnologia, se a gente parar para analisar Tesla, Nikola Tesla, por exemplo, para mim o exemplo mais claro. O cara, na época dele, ele conseguiu desenvolver um sistema que ele poderia trazer, né, comunicação gratuita entre as pessoas. E logo após a morte dele, né, que ele morreu num hotel, a CIA invadiu o quarto e pegou todos os documentos que ele tinha. E todos os documentos ficaram em poder da CIA. E ninguém mais teve acesso. Então, assim, ele conseguiu desenvolver um sistema de transmissão gratuito. Mas o que aconteceu? A CIA pegou isso, alguma empresa privatizou isso, e hoje a gente tem um sistema de telecomunicações caríssimos que a gente paga uma fortuna. Sim, então, mas é porque não era do interesse dele. Nunca é pro nosso bem. Não, porque hoje a gente tem que pagar pela luz, pela água, a gente tem que pagar por tudo. Exatamente. E ainda pagar por alimentos caríssimos que fazem muitas vezes mal pra gente, cheio de produtos químicos, então não é de interesse. Mas essa é a ideia, né? A ideia é enfraquecer mesmo as pessoas. Não precisa nem ser cristão para ver isso. Eu acho que a gente está vivendo numa época que a gente é cada vez mais envenenado, sempre, seja por agrotóxicos, por químicas, por produtos transgênicos, né? Com a intenção de deixar a gente cada vez mais doente, mais propício para a gente ficar mais e mais dependente dessa indústria farmacêutica, que é uma indústria, né? Eu já postei isso na minha página também. Eles não são filantropos, não é caridade farmacêutica, é indústria, gente. Indústria quer saber de lucro, quer saber de dinheiro. Então, a ideia é sempre dinheiro, é sempre poder. Então, assim, a ideia é fazer você escravo do sistema, ficar doente, depender de remédio, depender de medicamento caro. E aí, quando você não tiver como pagar mais, o governo vai vir com um salário de fome para você. Olha, pega aqui esse salário para você conseguir se medicar, para você conseguir viver. Em troca, você tem que aceitar todas as imposições que eu vou colocar para você, né? Porque você está dependente de mim. Sim. E aí, gente, além de tudo isso que a gente já falou, ele já vem preparando também, sabe o quê? Para poder trazer a manipulação, a mídia. A mídia é um grande tentáculo da nova ordem mundial, sabe, das elites dominantes. Por quê? Porque elas fazem operação psicológica. Claro. Elas controlam as massas através de tudo que elas falam. As pessoas ficam hipnotizadas. Infelizmente, hoje, uma minoria que a gente pensa que o movimento é grande, mas não é, gente. A maioria da população é levada por que a mídia fala. E um exemplo disso que a gente vê é essa pandemia aí, né? Exatamente. Porque a gente, assim, reconhece que existe o vírus. Hã? Isso é antigo, né, Vivi? Porque foi com a invenção da prensa automática lá de Gutenberg, muito tempo atrás. Sim, então assim, hoje a gente vê, por exemplo, a gente reconhece o vírus, ele existe, gente. Ele mata, infelizmente. Só que a HN1 matou, a gripe suína matou, a tuberculose mata. Então é a questão que eles aumentam a situação. Sim. Eles exageram nos dados, deturpam os dados, e hoje a gente vê uma população apavorada, com medo, né, com essa questão do psicológico abalado, porque se você vê, gente, 10 minutos do Jornal Nacional, eles não pinga sangue, né? Você sente, se você começa a passar mal, eita, agora eu tô morrendo aqui só de ver. É verdade, é verdade. Pra mim, assim, eu diria que, pra mim foi libertador, depois que eu vim aqui pra Alemanha, porque eu parei de ver televisão, né?
Parei de ver tudo. Então, eu praticamente, assim, o meu primeiro ano, assim, de Alemanha foi bem exílio. Porque eu não tinha televisão, não tinha amigo, né? Não tinha quase nada. Então, assim, foi uma época, assim, que você abriu os olhos, que caiu a escama para muita coisa. Porque, às vezes, eu acho que a gente precisa de silêncio para enxergar certas coisas no meio daquela bagunça, daquela bomba, que a gente, hoje em dia, a gente é bombardeado de informação toda hora. A gente é o produto. Eles, sabe? A ideia é quem consegue mais a sua atenção. Então, assim, a gente é tão bombardeado que a gente não consegue mais selecionar as coisas. De tanto que a gente é, assim, sabe? Nosso cérebro não está preparado para tudo isso. Não. E aí, eles forçam as pessoas, através da manipulação, a abrir mão de liberdades. Sim. Sabe? Através do medo. Então, gente, a mídia é um tentáculo da nova ordem mundial, de todo o sistema. Eles conduzem as pessoas para onde elas querem. Sim, e principalmente quando você para ver quem financia esse tipo de notícia. Quem financia um jornal XYZ? Se você vai pensar no Brasil mesmo, quem financia os grandes meios, né, são políticos e banqueiros poderosos. Vem me dizer que um político e um banqueiro que é trilhardário está preocupado com seu bem-estar como cidadão? Não tá, né? Não, nem pingo. Exatamente. Então, gente, é uma coisa que a Érica falou, a gente tem que acordar e a melhor coisa que a gente faz para não ser manipulado é desligar realmente a TV. Porque ela tira um tempo da gente, já trabalha o dia inteiro, aquela correria, né? Chega em casa, tem que organizar um monte de coisa. E aí, muitas pessoas desprezam um tempo precioso ali, que poderia ter com a família, ou então mesmo estudando as escrituras, porque esse é o momento que a gente precisa estudar as escrituras, precisa conhecer a verdade, e a verdade está na Bíblia. Então, muitas pessoas ficam tão presas naquele sistema da TV, fica vendo um programa atrás do outro, e perdendo tempo e ainda sendo manipuladas. Sim, eu vejo também, por exemplo, a mídia como um tentáculo muito grande. Sim, eu também vejo, por exemplo, universidades também como, né? Sim, foi uma criação assim, da Igreja Católica, uma coisa assim que gente, eu não vou dizer que a universidade é ruim, tá? Eu mesmo estudei em universidade, fiz faculdade, né? Recomendo, vai estudar, vai fazer um curso superior, né? Vai ganhar dinheiro, vai tocar a tua vida, né? Não tô dizendo aqui que não tem que ir para a universidade, pelo amor de Deus. Mas a gente vê que hoje em dia a maioria das universidades, né, em maior ou menos grau, todas elas atuam com, no mínimo, um viés ideológico, né? Pelo menos um, né? Que é fruto do seu grupo, que fundou e que controla, né? Por exemplo, uma universidade presbiteriana, uma universidade particular, né? Uma universidade pública, enfim, em maior ou em menor grau, né? E hoje a gente vive numa sociedade que, se você não tiver uma universidade, um curso superior, para você frequentar parte de várias profissões, né, em quase todos os países do mundo, você não é aceito. Você não é bom o suficiente, né? E aí, se para pensar, por exemplo, o próprio, de novo, o Rockefeller, de novo esse nome, ele financia dezenas de universidades espalhadas por todo o mundo. E ele fala algumas das universidades, né, que ele mantém, né, relações muito próximas até hoje. Harvard, né, Yale, Stanford nos Estados Unidos, a inglesa de Oxford e a brasileira, USP e Unicamp. Aí você para pensar assim, opa, mas esse cara também tá aqui com as suas ideologias? Então, se você tem um grupo que te patrocina e te financia em maior ou menos grau, ou menor grau, você sabe que os meios, né, de ensino, de alguma maneira, vão te doutrinar para ideias, né, que corroboram para aquilo que aquele patrocinador está pedindo. Porque você vai ter que abaixar a cabeça, é ele que está mandando a grana. Entende? E as pessoas elas não percebem isso, né? Por falta de informação, por falta de tempo, ou por ingenuidade, enfim, pode ser N os motivos aí, né? As universidades se tornaram um grande centro de doutrinação, né? E você vê que a maioria assim, dos jovens que entram lá, principalmente nas universidades públicas aqui do Brasil, sim, a esquerda predomina, né? Então, esse ensino de esquerda, a questão do feminismo, é muito forte aqui no Brasil, gente, nas universidades. Sim. Então, se a pessoa não tiver a cabeça muito formada e tiver uma família que ampare, que tem uma base cristã forte, a pessoa sai de lá transformada. É uma mão invisível, né? A gente diria que é uma mão invisível. Por isso que virou teoria da conspiração. Porque você não consegue ver uma única instituição fazendo, tipo, doutrinando. Não é assim. Por isso que as pessoas falam, é teoria da conspiração. Não é, gente. A gente está num tabuleiro de xadrez e as peças estão sendo movimentadas. E a gente tem que ver
o jogo, né? A gente tem que ver de cima. A gente não pode ver só a nossa posição aqui, a gente tem que ver o todo, pra gente ver o que está acontecendo nesse jogo. Porque o nosso mundo que a gente está vivendo hoje é um palco, na minha opinião. Então você tem que ver, né? Eventos, eles não podem ser vistos hoje em dia como coisas isoladas. Para mim, tá tudo conectado. Sim. E aí, uma coisa também que aconteceu ao longo desse período, gente, além de tudo que a gente já falou, né, de todo esse progresso para culminar no governo único, numa única moeda, é o fim do dinheiro físico, né? Também, E, assim, que a gente está vendo essa agenda avançar de uma maneira muito forte. Inclusive, né, o presidente do Banco Central já anunciou para 2022 ou 2021, se não me engano, não estou lembrada, o fim do dinheiro físico aqui no Brasil. E sim, gente, o mundo vai para esse fim. Sim. E aí, o que acontece? Porque tem que se cumprir. A gente vai poder comprar ou vender com a marca da vez. E tudo precisa estar no digital. Então, o fim do dinheiro físico é essa agenda. Exatamente. Então, essa é uma das marcas que a gente vê, né? A gente tem, por exemplo, os próprios serviços de inteligência, né? Que também é uma outra marca que a gente vê de nova ordem mundial, né? Porque inteligência, né? Serviços de inteligência, eles eram antigamente de uso militar, né? Para ajudar nesses tempos remotos aí de guerra, por exemplo, né? Mas aí chegou a modernidade, né? E a espionagem profissional, tipo o 007 de James Bond, né? Não foi assim, não é mais interessante, né? Ela passou a existir de uma maneira regulamentada, né? Mesmo nesses tempos de paz aí que a gente tem, né? Então, assim, você tem, por exemplo, o MIT da Turquia, você tem o ISI no Paquistão, você tem o MI6, né, da Inglaterra, o MSI é chinês, a gente tem o NIA indiano, a gente tem a CIA, a própria CIA mesmo, né, a gigante KGB, né, que é a atual FSB. Então, assim, são esses serviços de inteligência que ninguém sabe o que esses caras estão fazendo, onde que eles estão, o que eles estão pesquisando, o que eles estão espionando. A gente parado que eles não estão. Parado que eles não estão. Exatamente, eles não estão parados, mas a população tem noção do que essas pessoas fazem? O que eles estão pesquisando? O que eles estão investindo dinheiro? São muitos recursos que são destinados a essas instituições. E ninguém se pergunta para quê, para onde que vai, né? A gente teve a pontinha de um iceberg, mas foi uma coisinha assim, pequenininha, quando a Dilma estava no poder no Brasil, né? Que houve aquele escândalo lá, que ela tinha as ligações dela grampeadas pelo governo norte-americano, grampeando, né, ligação do presidente. Cadê a soberania nacional? Acabou, né? Não tem nenhum. Não. Tem aqui, tá falando aqui que, segundo um tecnólogo americano, todos os celulares têm escuta colocada. Duvido não. Mas eu não tenho dúvida disso. Nenhuma. Quem nunca estava falando de um assunto de tudo? Celular, nossa televisão, a webcam, tudo. Gente, quem é que nunca... Me fala, quem é que nunca estava conversando com um amigo, o celular estava do lado e de repente estava falando de, sei lá, cadeira para bebê. Você abre o telefone e tá lá o anúncio de cadeira de bebê. Fato. Sabe, assim? Então, assim, gente, a gente não vai conseguir fugir dessas coisas, porque a gente está inserido nesse, né, nesse contexto. Eu não vou deixar de usar meu celular, porque ele está me espionando, porque até porque isso não é o que vai me definir agora, a resistência não é eu deixar de usar meu celular agora, né, pode ser que no futuro, próximo, não sei. Sim, porque a gente ainda está usando, assim, a gente tem essa janela de oportunidade de pregação, de levar a palavra, né, e o senhor tem permitido ainda, né? Isso. Eu sei que esse momento, uma hora vai acabar, a gente não tem muito tempo pela frente para poder levar a palavra. Essas páginas nossas, milhares de páginas cristãs vão cair, gente. É fato. Mas enquanto a gente tem essa brecha ainda, tem que usar. Então, se eles estão me espionando, eu não posso fazer nada. Eu vou continuar falando, continuar falando de Jesus, das verdades, porque é o nosso papel como cristão. A gente tem que falar mesmo, né? Outra coisa que a gente poderia citar aqui também sobre nova ordem mundial, né, partindo aí, entrando pro lado da religião mesmo, né, são os símbolos, né? O que a gente tem de símbolo de nova ordem mundial? Esse é um assunto também muito legal, gente. Eu acho que todo mundo já ouviu para falar um pouquinho, né, desses símbolos, o que significa, o que tem, né? Mas o que as pessoas têm que ter em mente, por que a gente atribui um símbolo X, Y, Z para a nova ordem mundial? Porque a gente tem que saber que os símbolos, eles são usados para mostrar, né, a presença de pessoas, de órgãos, entidades, sociedades secretas em determinados lugares,
né? Por isso que a gente tem que abrir os olhos. E quem que são os propulsores? Quem é que, né, pulveriza isso? Mídia, grandes atores, né? Principalmente meio musical. Você sempre vê ali um símbolo, Meio uma coisa artístico. meio artístico, né? Sempre ali jogando uma coisinha. Só que o que acontece, né? Hoje esse símbolo, a maioria desses símbolos, né, eles ganharam uma roupagem nova, uma roupagem diferente, né? Eles, assim, por que acontece? Quando você conta uma mentira várias vezes, de tanto você contar, uma hora ela vai ganhar status de verdade, né? Inclusive, o Sim. próprio Winston Churchill, que foi lá o primeiro-ministro britânico na época da rainha, ele falava que a coisa mais importante que existe é a verdade. A coisa mais valiosa é a verdade. Ela é tão valiosa, que para você chegar nela, você vai ver que ela vai estar guardada por guarda-costas da mentira. Ele falou isso. Ele falou isso. E ele foi um cara, um primeiro-ministro de muito destaque na época, né? Porque ele pegou justamente aquele período de final de guerra, né? E conseguiu alavancar ali o país. Então, ele foi um cara muito assim, né, que determinou muita coisa ali no Reino Unido. Então, essas coisas de simbologia é isso, né? Elas ganham uma roupagem diferente para que as pessoas, para que aquilo que era oculto e sombrio fique com uma aparência mais atrativa, né? Inofensiva, né? Para que as pessoas aceitem esse conceito e passem a usar aquilo como uma coisa legal, né? E, na verdade, você está abrindo portas. Você está abrindo portas espirituais malignas sem saber. Você está servindo como canal de divulgação de coisas gratuitas, mensagens ocultas, às vezes sem saber. Sim, e aí a gente vê um dos principais símbolos, gente, que aparece em vários lugares, no mundo inteiro, em vários lugares, que é o olho que tudo vê, né? Até esses dias eu fiz uns stories sobre ele, porque eles apareceram na nova coleção da C&A, né? De maiô, gente, roupa de verão, maiô, de bonezinho, não sei o que, tava lá o olho, que tudo vê. Exatamente. E as pessoas, é que nem você fala, para normalizar, as pessoas olharem para aquilo, normal, é tranquilo, não tem nada demais isso aqui. Sendo que é um símbolo, é um alto símbolo maçom. É um símbolo do ocultismo, né? O olho do diabo, o olho de Horus. Então, é um símbolo que abre portas para entidades malignas. Sim. Então, assim, e ele está em todos os lugares, em igrejas, está em roupas, está em tudo. Sim, inclusive na roupa do meu filho. Esses dias, ele que percebeu que estava tão pequenininho, ele conhece simbologia, né? Eu mostro para ele algumas coisas. E aí ele virou para mim e falou, mamãe, olha isso aqui. Aí eu fui olhar, bem pequenininho, gente. Na blusa do meu filho. Gente, é sutil. Falei, não acredito que eu não tinha visto isso. Essa é a ideia. Você vai colocando sutilmente mesmo para que você tenha uma aceitação e aquilo passe a ser uma coisa normal, né? A mesma coisa da pirâmide, né? Essa coisa de pirâmide, triângulo, né? É muito usado em ritual satânico, quem daí sabe, né? Tem significado espiritual. Então, você sempre vê um triângulo e o olho lá dentro, que acho que é o que mais chama atenção, né? A imagem, por exemplo, dos Illuminati ou Baphomet, que é uma figura satânica também, né? Também está inserido em cultos, enfim, essas coisas aí, mais para quem entende mais do assunto, né? E representa essa figura. E muita gente, até esses dias saiu, né? Acho que a galera aqui, a maioria viu, né? O novo clipe do Gustavo Lima, né? E tinha lá, gente, os postes ídolos, tinha ele fazendo uma adoração escancarada para Baphomet. Escancarada. E a maioria, muita gente falava, mas quem é isso aí? Eu recebi muitos directs de pessoal perguntando porque não conhecia. Sim, sim. Mas pra você ver que... né? Quem não conhece, quem não tá habituado, vai achar legal e vai cantar e vai achar da hora e vai usar aquela roupa e vai usar aquele olho e não tá sabendo o tipo de coisa. Gente, a gente tá num mundo que ele é ganhado, ele é um mundo do maligno. Então, a gente tem que ter muito cuidado com muita coisa. Eu super respeito, tem gente que não acredita, tem gente que acha que é bobeira, sabe? Viva com as consequências do que você pensa, do que você acredita. Né? Mas acho que a gente tem que ser uma porta e, pelo menos, fazer com que a pessoa reflita, sabe? Se questione com relação a algumas coisas, né? Eu acho que as pessoas têm que ter, pelo menos, essa prudência de pesar algumas coisas. É sabedoria mesmo, né? De pesar algumas coisas e de não aceitar tudo assim na lata, o que vem, o que vê, né? Enfim. Aí você tem, por exemplo, o número 666, né? Que é, assim, acho que o mais de todos, o favorito.
Está em vários lugares, Tá em tem vários várias lugares. coisas, inclusive datas. Se você for somar daqui e dali, gente, dá tudo 66. O Porque próprio essas ali são corona, por tudo. exemplo, dá 666, né? Se você usar, porque numerologia, né? Se você corona, você colocar assim, corona escrito Sim, embaixo, né? Corona, dá 6. Aí você vê, o C é a terceira letra, o O é a 15ª letra. Se você for pegando eu cada vi isso letra, aí. e no final vai dar 66. Aí você vai ter 666. A Então, assim, eleição do Biden também, né? Se você a for eleição do somar Biden ali. foi a mesma coisa. O dia da eleição também você consegue pela numerologia chegar no 666. Então, assim, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, né, no capítulo 13, versículo 18, que aqui há sabedoria, se calcule o número da besta, que é número de homem. João está falando exatamente isso pra gente. É um número de homem. Você consegue calcular. Então, você não pode, tipo assim, ai, vai surgir o cara escrito 666 na testa dele. Não vai ser assim. Né? Você vai ter que ser perspicaz aí para poder calcular, porque a coisa ela tá ali, ó, Sim, embutida, tá embaixo do pano. sim, até o Fagner está dizendo aqui, ó, que logomarcas de grandes instituições têm o 66 embutido. Sim, e hoje em dia, gente, não está mais nem algo assim subliminar, secreto, escondido, está tudo escancarado. É porque A gente virou está indo para moda, uma né? era Virou moda. agora A que as mídia tá coisas vão se fazendo. tornar mais visíveis. Eles vão Sim, deixar o subliminar e estão escancarando, porque a mídia tá sabe? fazendo o Porque a papel gente dela está muito entrando bem, nesse né? momento. A mídia faz o papel dela muito bem, que é de vender uma coisa com uma roupagem bonita e aquilo vira moda. Então é moda você andar com o seu carro escrito 666 na placa, porque aqui na Alemanha tem um monte de carro com 666, tá? Vira e mexe, você tá andando lá, tem um carro, né, 666. Fala, gente, virou moda agora. Tá achando que é uma coisa legal. Tem outros símbolos também, né? Por exemplo, a mão chifrada. Sim, Todo mundo fala, né, vê bastante. Ah, não, Érica, é só um símbolo do rock, é só... Tudo bem, você pode acreditar no que você quiser. Mas saiba que a mão chifrada é um símbolo na linguagem de surdos e mudos que significa eu te amo. Eu te amo. Quem criou essa linguagem foi a Helen Keller. Pasmem, a Helen Keller, ela era ocultista e satanista. Então você para pra pensar, que tipo de eu te amo que ela estava tentando passar? Quem que é que ela ama? Né? Então, se a gente para pra pensar um pouquinho e pesquisar o por trás, a gente não para pra pesquisar, porque a gente, como eu falei, a gente está num mundo tão bombardeado de informação que a gente não tem tempo sim. mais para pesquisar história, para pesquisar os porquês, o que está O por trás das porquê coisas. daquele número, daquela marca, né? Exatamente, a gente não Não tá pesquisa. mais, né? Aí você tem outros símbolos, pentagrama, acompanhado do círculo, né? A cruz invertida. A cruz invertida, por exemplo, ela tá em muitas das decorações no próprio Vaticano. Você tem essa cruz invertida. Aí você pensa, poxa, mas por que é uma cruz invertida no Vaticano? Né? A cruz invertida é uma heresia. Significa a derrota de Cristo na cruz, sendo que, na verdade, ele teve vitória na cruz, né? Você tem a cruz de Nero, que hoje em dia é esse atual símbolo do paz e amor. De novo, aquela coisa da roupagem, mas cruz de Nero. Nero foi o maior perseguidor da igreja nos tempos primitivos. Sim, O cara foi o próprio anticristo da época, se a gente pode usar essa nomenclatura, né? Porque o cara foi horroroso. Né? Aí você tem, por exemplo, outro símbolo, a Ouroboros, né, que é aquele símbolo do infinito, que na verdade ela é uma é criatura 8. mitológica, né, que era em forma de serpente ou, né, uma cobra, dragão, né, que a Bíblia relata, né, que engole a própria cauda, né? Então por isso forma esse símbolo aí do infinito. E, por exemplo, se você vê na Liga da Europa, você tem justamente esse símbolo escrito 2020 embaixo. Né, em várias transmissões internacionais, né, Merkel e Macron, você vê lá o símbolo, né, da Ouroboros, né, desse infinito escrito 2020. Então, assim, mas por que esse símbolo? Não podia ser outro? Por que tinha que ser esse? Então, assim, as pessoas precisam pelo menos refletir um pouco. Não vou dizer que tem que acreditar, mas pelo menos parar para pensar no contexto que elas estão inseridas, né? Sim, com certeza. Quem alguém Eu acho escreveu que aqui? são, assim, são mais esses símbolos, né? Sim, existem muitos, né? Mas acho que a gente citou, né, os principais, né, os que mais aparecem. Sim, Então, gente, vocês veem que esses tentáculos da nova ordem mundial já estão formados em tudo, seja em simbologia, seja na inteligência artificial, seja em órgãos, né, como a ONU, a OMS. O mundo está todo preparado para isso. sim, E eu estava vendo, eu estava até falando sobre isso hoje, né, Érica? Sobre o Fórum Econômico Mundial, né?
Sim, que as pessoas falam muito, né, que de teoria da conspiração, que a gente fala tal, mas não é nada mais, não é uma coisa mais velada. Eles estão falando agora claramente, gente, sobre isso, sim, eles sobre usam o nova termo, ordem né? Nova mundial. ordem mundial, eles usam esse termo. Sim, a gente está a gente está se encaminhando para isso agora, porque eles Sim, não escondem mais nada. Se você for pesquisar na internet, coloca lá. Gente, sai um monte de reportagem de sim, várias pessoas, autoridades, governos falando a sim, nova era mundial, na era coronavírus, a nova ordem mundial depois da pandemia. Gente, sim. está surgindo lentamente, mas está surgindo e eles estão falando. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, ele já falou abertamente sobre isso, sobre nova ordem mundial, sobre o grande reset que vai acontecer em Uhum, 2021, sim, que é o grande reinício, né, que é o começar de novo. Então, é o sim. começar para um novo momento, para uma nova era, É. e onde vai acontecer uma mudança brutal, palavras deles, uma mudança brutal. Então, vocês entendem o significado disso? Pois é, a gente vai parar de conhecer o mundo como a gente conhece, né? Eventos não vão ser mais coincidência. Tem muita coisa. Isso me lembra um pouco, por exemplo, aos objetivos, né, da ONU, né, para 2030, a Agenda 2030. Se você pegar cada símbolo que eles têm lá na Agenda 2030 dele, se você pegar cada uma das coisas, são muito parecidas com as coisas que a gente vê, por exemplo, nas pedras da Geórgia. Eu não sei se as pessoas conhecem, mas as pedras guias são chamadas de pedras guias da Geórgia, né? Elas são um Os 10 monumento, mandamentos da elite mundial. isso, exatamente, ele é um monumento de granito localizado lá no condado de Elbert, na Geórgia, né, nos Estados Unidos, né? E neles estão gravados em 8 línguas, né, modernas, tipo inglês, espanhol, sueli, índio, hebreu, árabe, chinês, russo, lá, né? E uma pequena mensagem no topo escrito nas línguas antigas, né, babilônico, sânscrito, grego e alguns hieróglifos egípcios, né? Que contam que contém esses mandamentos, né? Muita gente chama as pedras da Geórgia como a Stonehenge americana, né? Porque a gente também tem o Stonehenge aqui, né? E então eles chamaram de Stonehenge americano lá nos Estados Unidos, né? Mas são essas 6 pedras de granito, né? Uma pedra no centro, com essas 4 pedras ao redor nessas Uhum. posições verticais, né? Então eles falam lá, por exemplo, manter a humanidade, né, abaixo de 500 500 milhões milhões. de habitantes, né, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Aí você fala, bom, 500 milhões de habitantes, então você tem que se livrar de muita gente, né? Como é que você se livra de tanta gente assim no mundo? O que seria melhor para se livrar de tanta gente do que um medicamento ou uma doença, uma outra pandemia? Um Pandemia, Covid-21, vacinas, guerras. Covid-21, Covid-22, Covid-23, vai saber, né? Conduzir, eles falam Não, já sobre foi até anunciado o conduzir, Covid-23, né? sim, sim. Eles falam, por exemplo, sobre conduzir a reprodução sabiamente, né? Ou seja, aperfeiçoando a aptidão física, né? A diversidade, fala assim, conduzir a reprodução sabiamente. Isso me lembra um pouquinho de engenharia genética, né? Que é uma coisa que já é Sim. realidade, mas não tem nenhuma lei que regula. Você não sabe esses experimentos horrorosos que eles têm feito, né? Aí eles falam E assim, isso é oposição clara ao Criador, né? Porque ele abomina mistura de sim, espécies. E eles estão fazendo unir a isso, humanidade lá por mexendo meio no de DNA. um idioma vivo para unir todo mundo. Aí eles falam controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com uma razão moderada. Se você, nossa, controlar a paixão, fé, tradição, isso me lembra um pouco de perseguição, né? Que é o que já acontece, por exemplo, lá na China, no comunismo, né? Você pode ser cristão, você pode ir para a igreja, mas a igreja ela tem uma pessoa que não é um padre, não é um pastor, mas é um funcionário do governo chinês. Então, assim, você pode acreditar e querer o que você quiser, conforme que você queira e acredite naquilo que eu falo, né? Você Sim. pode ter o carro da cor que você quiser, contanto que ele seja preto. Você não tem nenhum tipo de liberdade. Aí as pedras guias continuam lá, proteger os povos e as nações com leis e tribunais justos, permitir que todas as nações lá se regulem internamente, né, as suas disputas externas em um único tribunal mundial. Um único tribunal mundial. A gente volta de novo para aquela coisa de uma só. Evitar Uhum. leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. E assim, leis insignificantes. Tem tanta lei que protege os nossos direitos. Será que essas leis são insignificantes para eles? A gente perder direitos?
né? Aí eles falam logo em seguida, equilibrar direitos das pessoas com deveres sociais. Opa, aí já acende outra luz, né? Aí eles falam de valorizar a verdade, a beleza, o amor, procurando harmonia com o infinito. Mas peraí, o infinito não é aquele símbolo da Ouroboros, que era uma figura mítica da cobra que come a cauda? Ué, mas não era um símbolo satânico? Né? Aí ele fala assim, no final, não pode ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. Eles repetem a frase ainda, né? Tipo assim, poxa vida, câncer sobre a terra, mas não é justamente isso? O Bill Gates não falou que a terra estava lotada? Que a gente estava superpopulacionando? Aí ele mesmo vem com uma vacina e diz que quer vacinar todo mundo para poder ajudar? A mesma pessoa que falou que tinha gente demais, tá vindo com a vacina para salvar as pessoas. Então, e ninguém se questiona isso, pessoal. Não é conspiração, gente. Não é conspiração, entendam. Não é conspiração. São fatos e coisas que estão acontecendo e que a gente está fechando os olhos. A gente está ignorando. Até o desespero bater na porta. Sim, então, exatamente. Esse monumento, né? Ele levantou essa suspeita aí conspiracionista porque ele tinha uma semelhança, né? Muito, assim, como é que eu vou dizer? Uma semelhança das mensagens contidas, né? Com as metas da nova ordem mundial. Então, eles perceberam que o que as pedras falavam era justamente as metas que a nova ordem mundial, vamos dizer, tem colocado. Por isso que virou meio que os 10 mandamentos, né? Do anticristo, né? E também virou um assunto de conspiração essas pedras, porque ela envolvia a maçonaria americana, né? Teve até um ativista na época, o nome dele até anotei aqui, ele chama Mark Dice. Ele exigiu na época que essas pedras fossem destruídas em 1 milhão de pedaços, né? E que em seguida o entulho fosse para algum projeto de construção, alguma coisa, porque ele alegou que essas pedras tinham origem satânica profunda e que o cara que mandou construir, que ele veio sobre um pseudônimo, né? De R.C. Christian. Ninguém sabe quem foi esse cara, né? Ele pertenceu a uma sociedade secreta luciferiana, segundo esse ativista, né? Também relacionada à nova ordem mundial. Não saberemos, mas até então, quando você para ver, faz muito sentido, né? E é engraçado que no dia da inauguração desse monumento, né, teve um ministro lá local que ele proclamou que ele acreditava que o monumento tinha sido colocado lá para adoradores do sol, amantes do sol, um culto de adoração, mas que na verdade era uma adoração ao diabo, provavelmente, né? Então, o próprio cara falou, né? Mas a interpretação mais aceita mesmo é que elas descrevem esses conceitos básicos aí necessários para reconstruir uma civilização destruída, né? Uma civilização que, sei lá, passou por uma guerra, de repente por uma super pandemia que matou todo mundo. Então, são os novos conceitos para reerguer essa nova civilização, né? Então, assim, essas pedras elas foram construídas em 79, bem no auge da Guerra Fria, né? E elas podem ter, sim, vamos dizer assim, elas podem ter sido planejadas para deixar essa mensagem de possíveis sobreviventes de uma terceira guerra mundial, né? Para pensar por aí, né? Uma sugestão aí para a população que precisaria, né, se readaptar a novos tempos, né? Com tecnologia de ponta, né? Com tudo muito bem controlado e observado, né? Sem ninguém ter mais vontade, desejo próprio, mas sim estar embaixo de um sistema, né, que te controla e que tudo anda em perfeita harmonia. Sim. Então a gente vamos esperar para ver, né? O que vai acontecer. Sim. Bom, falamos pra caramba, hein? 1h30 a gente falou aqui. Sim. E olha só, gente, eu queria falar uma última coisa aqui, que o Conselho foi criado em 2019, um Conselho Militar Internacional sobre Clima e Segurança. Uhum. E tem uma sede permanente de líderes militares de todo o mundo. Isso foi criado em 2019 na Holanda. Então, vocês estão vendo como tudo já existe, tudo já está pronto. Sim. O Conselho de Militares a nível mundial já existe. Então, assim, gente, o mundo já está todo preparado para isso. O Fórum Econômico Mundial já tem falado sobre isso. Então, são bases assim que já estão estabelecidas há muito tempo, né? Como a Érica citou, vários órgãos, a ONU, a FEMA,
tudo está preparado para a nova ordem mundial, que não é teoria, gente, já está falando abertamente sobre isso, né? E eu queria, gente... Uma seguidora aqui perguntando por que o símbolo da Alemanha comentada é um olho. Gente, não é o olho que tudo vê, tá bom? Isso aí foi só uma coincidência. Quando eu criei a página, né, com uma amiga minha, Débora, a gente colocou olho porque era justamente essa ideia de olhos abertos, sabe? Fazendo uma alusão. Tem gente que está enxergando a gente, que está olhando a gente, mas nós aqui, vamos dizer assim, vou dizer assim, da resistência, né? Não vou usar essa palavra, mas nós aqui também estamos com o olho aberto, né? Era para fazer uma alusão. Estamos também com o olho aberto e vendo o que está acontecendo aí para você não ser enganado. Só para explicar o olho da minha página. Amém. Então, gente, a gente já está com quase uma hora e meia de live, né? Gente, mas pelo amor de Deus, né? Meu olhinho ali da minha página não é o olho que tudo vê, não, hein? Então, a ideia era assim, outra. A gente espera, assim, ter agregado conhecimento à vida de vocês, né? Com o que a gente compartilhou aqui, mostrando que isso já vem acontecendo há muito tempo, que não é teoria, gente, é fato. O mundo está se preparando para isso, os governos estão aí com toda a tecnologia, com seus órgãos, seus tentáculos, né? Em todo o mundo. E essa pandemia, como muitas reportagens já dizem, não é palavra minha, é o momento ideal, sabe, para se implantar um novo reset, uma nova era, que é o que eles têm falado, né? E eles vão usar, sim, porque essa pandemia não veio do nada, ela foi projetada, arquitetada para um fim específico. E eles vão promover o caos, né? Porque eles trazem a ordem através do caos. Sim. Então, eles vão promover o caos, a gente está vendo o mundo em caos, né? Alemanha, Itália, Europa, sim, a Argentina está uma confusão lá. A gente tem lockdown, assim, meio de infecção, tá tendo um monte de coisa estranha aqui na Alemanha também, sabe? Uns negócios esquisitíssimos, então a gente tem que estar de olho aberto, né? Sim, leis tiranas, dando poderes draconianos à polícia. A gente está vendo muita coisa acontecer, gente. Vai surgir novos lockdowns, muitas empresas vão falir, né? Muitas pessoas vão ficar desempregadas, porque vai vir a renda básica universal, e aí vai vir o crédito social, porque são são coisas que acontecem na China. Sim. E que, inclusive, o Fórum Econômico Mundial elogia todas essas coisas, eles falam sobre isso, porque a China vai ser exemplo, modelo, né, para o mundo. Sim. Então, assim, não são tempos fáceis que estão vindo, né? A gente está vendo essa nova ordem mundial sendo estabelecida, né? E as reportagens, tudo tem dito isso, e é bíblico acontecer, gente. Muitas falam assim, não, mas está repreendido em nome de Jesus, não vai acontecer. Gente, é bíblico. Vai acontecer, porque está escrito, né? A todos vai ser implantado esse sistema, tá? Apocalipse, vai acontecer. Então, a gente precisa se preparar. E essa live não é para deixar ninguém, sabe, angustiado. Poxa, mas e agora? Meu Deus, tá acontecendo tudo isso. Eu vivo num mundo de controle, eu vivo num mundo... É bom a gente abrir os olhos, a gente entender, né, tudo, as escamas caírem. Mas, gente, nós temos Cristo, nós somos cristãos. Então, por mais que a gente saiba que está vindo um futuro, assim, complicado, difícil... Mas a gente tem que ter paz, tem que viver o presente, agradecer a Deus pelo que a gente tem hoje. Paz no meio do caos, viver o presente, né? Mas se preparando para o futuro. Se hoje eu tenho condição de ir no mercado, hoje eu fiz uma lasanha no almoço, né, para meus filhos. E eu agradeci a Deus profundamente. Eu falei, Senhor, eu te agradeço hoje, eu sou feliz hoje, eu tenho minha lasanha aqui em casa, posso ir no mercado, posso sair, mas no momento que isso for tirado, a gente vai enfrentar. Eu acho que a gente não pode... Acho que, né, pegando o gancho do que você está falando, Vi, eu acho que a gente não pode viver no medo. É bom a gente saber o que está acontecendo, o que está atrás da gente, o que está por vir, isso é muito importante. Mas a gente não pode viver no medo, a gente não pode viver no pânico, porque Deus não chamou a gente para isso, né? A gente tem que ser luz, então a gente não tem que viver no pânico. A gente não pode deixar de viver as coisas boas e as bênçãos que Deus tem dado para a gente hoje por medo do amanhã. Né? Então tem gente que fala assim, meu Deus, mas eu não vou ter filho, porque o mundo vai acabar, que não sei o quê. Mas, gente, não é assim, sabe? Não. Vai casar, vai ter sua família, vai ter seus filhos, vai viver aquelas coisas boas que Deus permitiu que você viva, né? E o amanhã pertence a Deus, basta cada dia o seu mal. A gente vive hoje e amanhã o Senhor sabe, né? Não é... Então não precisa desse desespero. É bom a gente saber, mas a gente tem que estar alicerçado naquele que vai nos fortalecer, que é Deus. Sim, né? Eu tô falando isso porque... Gente, eu recebo muito direct do pessoal angustiado, gente com crise de ansiedade.
Ah, mas eu tô ansiosa, eu tô muito preocupada, porque eu não sei como vai ser 2021 e isso e aquilo. Eu falo, gente, a gente não pode viver assim. Você tem que viver em paz. Chegou aqui. A gente tem que viver em paz, em tranquilidade, crendo em Deus e, assim, se preparando com tudo que a gente tem, tudo que está nas nossas mãos e esperando que Deus cuide de tudo no futuro. Mas a gente não pode viver com essa angústia no presente hoje. Acho que o da Érica caiu. Caiu aqui o dela. Deixa eu ver se ela aparece aqui de novo, gente. Que o perfil dela caiu aqui na live. Então, caiu. Chama aí de novo, Érica. Deixa eu te chamar aqui. Só para a gente finalizar. Agora eu não tô... Deixa eu ver aqui. Enviei a solicitação para a gente finalizar aqui. Vamos aguardar. Voltei, caiu, voltei. Foi, caiu. Então, gente, essa é a mensagem. A gente viver com o que a gente está no presente, sabe, com alegria no coração, agradecendo a Deus por tudo que a gente tem. E, claro, se preparando para o futuro. Mas vivendo o presente. Né? Não deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração. A gente tem que ser sábio, a gente tem que ser prudente, né? A gente tem que estar de olhos abertos, sim, para o que está acontecendo, né? A gente tem que ser, porque, né, quem acredita, né? Não sei quem, imagino que todo mundo que esteja na live aí tem o sua crença, né? Ou seja, a maioria cristão, né? Eu acho que em toda a história da Bíblia a gente vê que as pessoas, eles eram extremamente sábios. Né? Não eram só pessoas inteligentes, né? Eles eram sábios, então eles não ignoravam, eles seguiam fielmente aquilo que Deus falava, mas eles não ignoravam o que estava acontecendo, né? É lógico. Pedro teve lá sua família até antes de Jesus chegar e falar, venha. Sabe assim? Paulo teve uma vida ótima, né? Bem de vida, rico, quase, vamos dizer assim, né? Antes de virar ali o maior símbolo ali, né? Que a gente tem no Novo Testamento. Então, assim, a gente tem que viver com amor, com cuidado, com prudência, com sabedoria que Deus tem dado pra gente hoje, né? E pode ser que amanhã eu não esteja aqui, mas as nossas palavras vão ecoar, e mais vozes vão ecoar, e mais pessoas vão falar. Isso a gente não pode deixar, né? A gente tem que propagar a mensagem. A gente vai falar de nova mundial? Vamos falar. Mas a gente vai falar de amor também, a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar, né? De salvação, arrependimento, enfim. Sim. E aí, gente, para finalizar, eu queria deixar um versículo com vocês, que está em Marcos 16, 25, que diz assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, vai salvar. Então, é contrário do que o mundo diz. Então, a gente não tem que ter medo de perder as nossas comodidades, o que a gente vive, a nossa vida, carreiras, status. A gente não tem que ter medo pelo evangelho, pelo amor a Cristo. Sim. Porque quem perder nessa vida, vai ganhar. E quem ganhar nessa vida aqui, que tiver com os olhos fixados nessa terra, vai perder. Então, gente, não tenham medo de nada. Nós temos Cristo. E a gente tem essa segurança aqui, que independente do que a gente possa perder no futuro, sabe? Emprego, a gente possa perder, inclusive família, porque muitos vão denunciar a gente, amigos, sabe? Não retrocedam. É tudo passageiro, né? Muita gente tem essa visão imediatista, né? A gente não tem que ter essa visão imediatista, né? A gente está aqui andando nessa terra, mas a gente tem que andar aqui pisando passos de cidadãos do céu. Então, é passageiro. Sim. Por mais terrível que pareça, vai passar e nós somos apenas um instante. Nós somos um instante aqui. Você pode estar vivendo 100 anos, você vai ser um instante. A gente tem que ter isso muito claro. Sim. E outra coisa, gente. A Bíblia fala, nós somos peregrinos e forasteiros nesse local, nessa terra. Nosso lugar não é aqui, então não queira se empreender aqui. Sim. Então nós somos peregrinos e forasteiros e quem perder a sua vida por amor ao evangelho vai ganhar. Então essa é a mensagem, sabe? Então a gente não tem que ficar na angústia de, ai meu Deus, havia nova ordem mundial e agora? É bom a gente entender, é bom a gente estudar e saber o que está por vir, porque o conhecimento liberta, né? Mas a gente tem essa confiança em Cristo. E Ele vai estar conosco em todo momento, né? Então é isso, gente. E assim, obrigada, eu quero agradecer.
Eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui na live hoje, sabe? Que tirou um tempinho dessa tarde de sábado, já está de noite agora, para estar aqui com a gente, né? Eu quero te agradecer também, Érica, pelo convite, sabe, né? Por ter aceitado o convite e que venham próximas lives, né? Espero que todo mundo tenha gostado aí, tá? Que vocês tenham curtido. E para mim foi uma alegria também poder dividir, né? Ver que tem alguém aí na mesma batida, do mesmo coração, na mesma sintonia, na mesma frequência. É uma coisa que dá, né? É um abraço, assim, quentinho que a gente recebe. Não, sim. E aí, gente, eu queria pedir também para vocês que, quando acabar a live, eu vou deixar ela salva, né? E aí, se vocês pudessem entrar na página e, assim, comentar, deixar nos comentários o feedback da live, o que vocês acharam, o que vocês aprenderam, uma pergunta, inclusive, que não foi respondida, né? Porque até essa pergunta pode gerar uma próxima live. Até o que não concordaram também, não tem problema, deixe sua opinião, o que você achou, para dar esse feedback para a gente também. A gente vai adorar ler, né? Eu também vou gostar muito de ver os comentários lá, tá? Se vocês quiserem mandar para mim alguma coisa também, pode mandar lá na minha página. Né, eu não falo só, a Vivi ela é mais específica, né, nesse assunto, eu falo de outras coisas também aqui da Alemanha, né, mas uma hora ou outra eu ia precisar acabar entrando nesse assunto, porque você não consegue escapar, né, uma hora ou outra você mostra quem você é. Sim, nós somos cristãs, então a gente tem que falar do que a gente acredita, do que está na palavra. Então, gente, se vocês puderem entrar lá e darem, né, um feedback, falarem o que foi, assim, o que foi para vocês essa live, e assim, até tirar dúvidas, estejam lá, viu? A gente vai adorar responder. Então é isso, gente. Obrigada, viu, pela companhia de todos. E tenha uma ótima noite de sábado. Para vocês também. Um beijão, gente. Tchau. Beijo.